Bom dia, meu povo! Ou boa tarde ou boa noite se você estiver ouvindo do Spotify ou de alguma plataforma de podcast. Inclusive, se você estiver ouvindo por um desses meios, me faz um favor, vai e coloca 5 estrelinhas aí pra gente, coloca 5 estrelinhas no podcast, na rúbrica aqui, para que ela chegue a mais pessoas como você, pessoa que quer fazer acontecer, pessoa que está buscando o próximo nível. Hoje eu vou falar de um assunto bem específico que varia de pessoa para pessoa, mas as bases são as mesmas. Pelo menos as bases de quem eu conheço que mais tem resultado, que mais tem um nível de confiança apropriado e alinhado com o que quer entregar para o mundo, o que quer entregar para o mundo, a forma como quer ser, a forma como quer desenvolver, a forma como quer gerar valor. Então meu objetivo aqui é simplesmente transmitir uma visão que eu passei, né, um despertar, por assim dizer, que eu passei e que foi essencial para mim. Então também tô no momento que gravo esse conteúdo, também tô fazendo a live no Instagram e a galera vai entrando e a gente vai desembolando aqui o que é provavelmente uma grande semana na vida de vocês. E obrigado por acompanharem. E vamos começar pelo ponto 1, que limita ou exponencia a sua capacidade. Aquilo que faz diferença quando você tem realmente alinhado. E esse fator eu chamo de identidade. João, o que você quer dizer com identidade? Quando você tem clareza na sua identidade, alguns fenômenos incríveis acontecem na sua vida. Primeiro, você tem uma dificuldade grande de duvidar de você mesmo. Você tem uma dificuldade grande de se ofender pela opinião dos outros. E você começa a se tornar uma pessoa imparável. No seguinte sentido, sabe aquela frase que para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve? A frase também funciona no lado oposto da moeda. Para quem sabe onde está indo, só existe um caminho. E esse caminho é da disrupção, é da assertividade, é de fazer o que tem que ser feito. Porque na prática, gente, a maior parte de vocês, assim como eu, internamente a gente sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o momento que a gente está, a gente sabe o que tem que ser executado, a gente sabe intrinsecamente o que é aquilo que é mais importante na nossa vida para a gente ter os resultados esperados. E eu vejo, eu vou compartilhar com vocês um fenômeno que eu tenho visto muitas vezes, às vezes com os nossos clientes, às vezes em algum programa nosso, às vezes na parte consultiva, que é as pessoas arrumando desculpas, mas não são desculpas racionais, são desculpas do gênero. Exemplo prático para vocês, uma visão do tipo, mas se eu fosse para tal lugar, os meus resultados seriam diferentes. Mas se eu tivesse tal pessoa, os meus resultados seriam diferentes. E por que eu vejo isso como uma desculpa? Exemplo prático aqui, vamos supor, eu tenho alguns pilares que eu sei que são essenciais para o crescimento da minha empresa. A execução do bom serviço e a constante captação de clientes. Isso é a base. E como é que você faz essas duas coisas dentro da sua estrutura, dentro da sua lógica, dentro do seu produto? A primeira coisa que você faz é entender como você serve para o seu cliente. E você só entende isso sabendo exatamente quem é seu cliente, certo? Então, a partir do momento que você tem essa clareza, você consegue servir melhor. Você já começa a melhorar nessa parte. O segundo ponto é o ponto de captação, de ser constantemente alguém que traz novos parceiros, traz novos clientes, traz novas pessoas para conhecer a sua oferta, conhecer o seu produto e serem impactados sobre esse produto. E isso não tem segredo, gente. Isso é o básico bem feito. João, o que é o básico bem feito? Você precisa estar constantemente melhorando o seu produto e você precisa estar constantemente captando novos clientes, contactando pessoas, fazendo reuniões comerciais, rodando anúncio, produzindo conteúdo, fazendo o que tem que ser feito. Do outro lado, você precisa estar reunindo com o seu cliente, entendendo as dores dele, entregando a oferta que você dimensionou para entregar para ele. E às vezes, essa roda, esse limbo, ele começa a entrar no sentido negativo. Por quê? Porque tem alguns pontos ali onde a pessoa não se identifica, ela não tem clareza dessa identidade que eu falei para vocês, e depois ela faz uma série de coisas que não está dentro da melhor forma dela gerar valor, no melhor escopo do produto dela, e ela fica constantemente frustrada. Isso reflete na entrega, isso reflete no cliente, isso reflete na melhoria contínua da empresa dela. E aí, quando eu falo até onde vai a sua capacidade, ela está muito relacionada com a sua clareza. A sua capacidade, ela vai até onde a sua clareza alcança.
João, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que saber exatamente tudo que eu tenho que fazer? Não. Se você quer ir de carro de Lisboa para Paris, você não precisa saber o caminho todo. Por mais que você possa, ir buscar auxílio, ir buscar referência, fazer um estudo para você ter mais ou menos o mapa, para você ter mais ou menos o Waze, o Google Maps. Mas o que você precisa, vamos supor que essa viagem é à noite, você precisa enxergar até onde o farol alcança. Então você enxergando os próximos 20 metros, você consegue sair de Lisboa até Paris viajando, sair no final da tarde viajando a madrugada dentro. Você consegue, porque você tem a visão clara dos próximos passos. Então a sua capacidade, ela está relacionada a uma visão global do que você tem que fazer, do que você quer alcançar, mas principalmente de uma clareza de quais são os próximos passos. Você não tem que saber tudo, você não tem que nascer com a informação, você tem que saber e dar esse passo de uma forma mais firme que você conseguir. João, me dá um exemplo prático. Dou um exemplo prático. Eu sempre tive nos últimos 4 anos, dentro do escopo de uma empresa de serviço, o modelo de uma agência. O que uma agência faz? É o do for you. Eu pego ali, por exemplo, na oferta da Marta Pimentel e eu vou dimensionar um funil de vendas, Vai ser uma página, uma estratégia de e-mail marketing, os anúncios e tudo mais. E a gente começou a entender que onde que a gente perdia a nossa capacidade de ajudar o cliente? É o cliente que não tinha bem desenvolvido algo que hoje a gente entrega na nova ordem digital, que a gente chama de método IPOC. O que é o método IPOC? Identidade, posicionamento, oferta e conversão. Porque não adianta nada eu ter um funil de vendas bem estruturado, não adianta nada você ter os melhores recursos se você não tiver clareza nesses pilares. Você não vai dar os próximos passos. Você vai ter uma dificuldade muito grande em criar conexão com o seu cliente. Por que alguns de vocês, e ainda bem que sim, fico grato por isso, tem uma extrema conexão comigo, com a minha forma de falar e com a minha forma de entregar conteúdo? Porque você vê em mim clareza, você vê em mim confiança de alguém que passou talvez por onde você está passando agora. Simplesmente isso que faz a gente engajar, que faz a gente comunicar. Se você não tem esse fator com o seu cliente, você tem 2 caminhos apenas. E assim, não é um ou outro, são os 2. É construir essa trajetória, ok? Ou seja, passar por isso, passar por esse processo e ao mesmo tempo criar os cases de sucesso de quem você ajuda a passar por esse processo. Então, quando eu falo do nosso programa de acompanhamento, que é a Nova Ordem Digital, João, eu passo pela Nova Ordem Digital. Por quê? Porque eu não tenho 1 milhão de seguidores, malta, pessoal. Eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu não tenho uma oferta que eu já impactei 50 mil clientes. Eu tenho uma oferta em que eu já ajudei 150 clientes. Eu tenho 11 mil seguidores. O que isso quer dizer? Eu estou construindo o próprio método que eu te mencionei. Uai, João, mas espera aí. Então você ensina algo que você faz e não algo que você é extremamente especialista e já fez, mas não só eu, como todo mundo. E se essa ficha não caiu para você ainda, vai cair agora. A maior parte dos mentores, o que eles te ensinam, eles passam pelo mesmo processo. E ainda bem que sim. Porque se eles não passassem, qual que é a moral, qual que é a capacidade de passar com você? Não sei se me faço entender. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. João, o que tem isso a ver com até onde eu posso chegar, até onde é a minha capacidade? Tem a ver justamente com essa visão de que você não precisa enxergar o caminho todo, você precisa enxergar o próximo passo. E dentro de chegar ao próximo passo, você precisa ter essa clareza da sua identidade. Eu me guiava muito pelo que os outros faziam. Por exemplo, um grande exemplo para mim, o Roberto Cortes, que acabou aí de referenciar quanto à minha aparência e é recíproca a minha opinião sobre ele. Esse cara, ele é muito bom em tudo que tem a ver e é relacionado com serviços digitais, com performance marketing. Ele é muito bom nisso e é uma área onde eu atuo. Então, quando eu começo, eu olho lá pro Roberto Cortes, isso é verídico, tá, gente? Eu olhei para esse cara, eu vi um anúncio dele, ainda não era, hoje ele é meu amigo pessoal, mas eu ainda não o conhecia, eu vi um anúncio dele na Times Square falando, se você quer estar na Times Square do mundo, você não tem que estar só aqui, você tem que estar no digital, anunciando através das suas redes sociais, através do seu site. Brilhante o anúncio do cara, brilhante. Agora você imagina, eu, naquela época, sei lá quantos anos atrás foi isso, uns 3, 4 anos atrás,
naquela época, como que eu ia, por exemplo, replicar algo que o Roberto Cortes, que já tinha mais resultado que eu naquela época, estava fazendo. Então, eu parei de olhar para o Roberto, eu parei de olhar para o Paulo, eu parei de olhar para o Ícaro de Carvalho, eu parei de olhar para todo mundo, cara. Eu parei de olhar para todo mundo e comecei a olhar para minha identidade. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com uma cliente, ela disse assim, João, eu entendo o que você quer dizer, mas a minha maior dificuldade é porque muita gente já faz o que eu faço. Ei, chega aí, deixa eu te contar. Fique em paz. Sempre muita gente vai fazer o que você faz, mas nunca essa pessoa vai ser você. Anota isso. Sempre muita gente vai fazer o que você faz, mas nunca essa pessoa vai ser você. Não sei se entrou o que eu gostaria que entrasse aí. A Tânia manda, nunca sabemos tudo. Isso é um exercício de humildade essencial para você desenvolver e crescer no digital. Isso é um exercício de humildade essencial para você crescer enquanto empresário, enquanto empreendedor, o que é que seja. E aí eu faço a ponte com o que eu acabei de falar. Que é, a Tânia trabalha na área de consultoria financeira. Ela tem ampla experiência na área em Portugal. Ela é diretora financeira de uma grande empresa. Ela é também empresária, empreendedora, enquanto consultora de outras empresas. E você imagina o seguinte, imagina se a Tânia fosse se comparar o tempo todo com outro mercado, ou o que é que seja, fosse se comparar o tempo todo com a Natália aquela do Brasil lá, aquela que é assim, né, competidora do Thiago Negro, esqueci o nome dela. Ou com a Bárbara Barroso aqui de Portugal, que tem um best-seller na área, que tem uma consultoria grande. Entende? Abraço, amigo. Parabéns por partilhares tanta coisa boa com tanta gente. Tamo junto. E semana que vem o Roberto vai estar tocando terror em Braga no evento dele. Então a galera aí que é freelancer, profissional digital, olhem lá o Pad Talks ao vivo. Pad Talks ao vivo. Se alguém tiver dúvida, depois me manda no direct que eu mando o link para vocês. Evento brutal do Roberto. E, voltando ao assunto da Tânia, imagina se ela se comparasse. Imagina se ela não conseguisse sair do limbo porque ela pensa assim, não, mas a Bárbara Barroso está fazendo melhor. Não, mas a Natália lá, aquela do mercado brasileiro, está fazendo melhor, tá não sei o quê. Ela não sairia do lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. De novo, eu digo, fique em paz. Porque a Tânia é a Tânia. A Tânia tem identidade própria. E quando ela acessa a identidade, ela tem capacidade de posicionar melhor, ofertar melhor e converter melhor. E POC. Só que o POC não funciona sem o I. Então é muito importante esse acesso. Até onde vai a sua capacidade? A sua capacidade vai até onde você se autoconhece. É como se a altura do iceberg fosse proporcional ao tamanho dele na profundidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? A altura desse iceberg é proporcional ao mesmo tamanho em profundidade. E digo mais, na maior parte do tempo você vai fazer essa viagem para dentro, ou seja, o iceberg para dentro d'água, ele vai ser maior do que o iceberg para fora d'água. Porque sabe o que acontece com aquele iceberg que tenta crescer só para fora d'água e dentro d'água ele é desse tamanhinho? Ele desestabiliza, ele afunda, ele derrete, ele faz que for. Se é cientificamente assim, não posso dizer que não tem conhecimento para tal, mas a analogia é para te falar que se você não tiver essa clareza de identidade, você pode fazer o que você quiser a nível de mercado. Você não vai alcançar o sucesso que você poderia. Você não vai exponenciar o máximo da sua capacidade. Então tem essa clareza muito forte mesmo, gente. Eu falo isso com capacidade de dizer por ser alguém que passou por isso. A minha maior transformação foi a transformação pessoal. A minha maior transformação foi a minha capacidade de olhar para dentro e ir em profundidade nisso. Vou dizer, gente, eu vou dizer, hoje eu não tô nem aí pra hate, eu não tô nem aí pra, sei lá, cara, tipo, eu sinto muito pouca ansiedade. Com perdão e tendo empatia a quem sente e a quem tem dificuldade de lidar com isso. Mas eu sinto pouca ansiedade. Sabe por quê? Porque a gente é tão maior do que isso. Quem aqui acha que se tirar hoje o que você faz, você desaparece do mapa? Você fica altamente frustrado. Tem alguém que se sente assim hoje? Tem alguém que fala assim, não, se eu não for consultora financeira, eu não sei quem eu sou. Se eu não for empresário, eu não sei quem eu sou. Se eu não for produtor de conteúdo, eu não sei quem eu sou.
Ou eu posso dizer com uma tranquilidade no coração de que sim, cada vez eu sei com mais certeza e clareza quem que eu sou e qual que é a minha missão nesse lugar chamado Terra, nessa experiência terrena. É esse o convite principal que eu quero fazer nessa live para você numa segunda-feira ensolarada no norte de Portugal. E assim, se está ensolarada no norte de Portugal, provavelmente está ensolarado no centro e no sul, porque o norte é onde geralmente fica com um tempinho pior. Mas para dizer isso para vocês, essa viagem, essa experiência chamada vida, ela tem que ser desfrutada. Ela tem que ser levada numa leveza que muito acima da média. Sabe por quê? Porque isso atrai resultado. Atrai resultado. Eu vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa aqui, entre nós. O medo que você sente, ele é um imã daquilo que você teme. Entende? Esse sentimento que você joga pra fora de medo, ele é um imã. Ele é um imã, ele atrai isso. Nossa, João, agora você me deixou doido porque agora fudeu, porque eu tenho medo de perder tudo, então você está falando que eu vou atrair o perder tudo. Ah, eu tenho medo de dar errado o meu projeto, eu vou atrair. Vai. João, como é que eu combato isso? Inverte a moeda. Eu falo muitas vezes aqui de trocar a polaridade da pilha, da bateria. Inverte, tenha medo de gerir tanta riqueza. Tenha medo de gerir tanta audiência. Tenha medo de gerir tanto resultado. Tenha medo de prosperar tanto num relacionamento amoroso que você tem até dificuldade de ter empatia com quem não prospera num relacionamento amoroso tão legal que é o seu. Tenha medo disso. Tenha medo disso. Que você vai começar a atrair isso. Que você vai começar a atrair isso para sua vida. E aí um fenômeno acontece que assim, ele é total um limitador ou um exponenciador das suas capacidades. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu estou sempre a bater nesta moeda. Qual moeda, João? Ambiente. Esquece isso, esquece isso. Se você hoje entende que a sua capacidade está limitada pela sua identidade, mas foi nessa busca profunda, entendeu quem você é, correu atrás disso, as coisas estão acontecendo, tem um pilar aí que pode te ser quase como se fosse um trampolim. Com a identidade formada, você ter ainda mais resultado. Ou pode ser uma âncora, te puxar para baixo da água, que é as pessoas que você convive, o relacionamento amoroso que você tem, a relação que você tem com seus pais. Ô João, mas como assim? Meus pais são totalmente escassos, meus pais têm uma mentalidade horrível, meus pais isso, meus pais aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa, de novo, fique em paz. Tá tranquilo, o que você tem que fazer não é mudar os seus pais, não é mudar a cabeça dos seus pais. Hierarquia familiar, aprendi isso fazendo constelação familiar em terapia. Hierarquia familiar, pai e mãe você não muda, pai e mãe você honra. João, o que você quer dizer com isso? Você tem que honrar os seus pais, você tem que entender. Você pergunta, ok João, mas o que é honrar? O que seria isso de honrar os meus pais? É você aceitar eles como eles são, cara. É você ter a capacidade de falar assim, tá tudo bem, vocês fizeram o melhor que vocês sabiam. Agora é minha hora de fazer o que tem que ser feito. E nada vai influenciar mais as pessoas que você tem em volta, mas que te puxam para baixo e você não tem como desfazer delas, porque são seus pais, é o seu esposo, é a sua mulher, é o seu namorado, quem quer que seja. Você não tem que desfazer de ninguém. O que você tem que fazer é ter resultado. Porque se você honra quem está atrás de você, você honrou seus pais, eles fizeram o melhor que eles souberam até ali, e você começa agora a prosperar, a ter resultado, você vai mover todo mundo em volta. Eu falo por experiência própria. Quando eu digo assim, qual que é a sua capacidade, qual que é, e eu digo para você, ela está totalmente vinculada com a sua identidade. Se você não sabe quem você é, não adianta você vir trabalhar com a gente e aplicar o método IPOC que eu contei aqui para vocês. Se você não tiver identidade clara, você não vai posicionar, a sua oferta vai ser medíocre e a sua taxa de conversão vai ser miserável. Pessoas certas ao teu redor é 300% importante, totalmente. Aí eu estava dizendo o seguinte, quando você prospera é quando você muda os outros. Ou seja, você não tem que mudar ninguém, esse é o primeiro ponto. Mas tem aquelas pessoas que você ama e que você tem pena que elas pensem como elas pensam. Não deixa isso tirar um segundo da sua energia. Foca em você, vai cuidar da sua vida. Porque quando você cuida da sua vida e prospera, todo mundo em volta fala assim, espera aí. Eu dei esse exemplo prático outro dia. Eu, treinando para Ironman, já tendo feito alguns triatlos, quando eu comecei antes do primeiro triatlo, comecei a treinar,
Meu irmão, o Thiago, tava acima do peso. E não adianta eu ficar falando pro Thiago assim, mano, você trabalha muito no computador, você passa horas e horas editando e tudo mais. Cara, vai se dedicar mais ao exercício físico, vai correr, vai se alimentar melhor. Não adianta, pessoal. Vocês sabem disso. Quem nunca vivenciou isso, velho? Eu preciso dizer isso numa live. Você começa uma transformação. Caverna de Platão de novo. Você sai da caverna. Olha tudo que tem em volta nesse mundo. Tá todo mundo que você ama vivendo na caverna. Você volta na caverna e fala, galera, vem aqui fora que é abismal a vista. Que a grama é verdinha, que o céu é azul, que o mar... que existe maresia, não adianta. Então o que você faz? Você vivencia isso. Porque quando você vivencia, você começa a prosperar e você começa a ativar essas pessoas em volta. Então dá o exemplo do Thiago. O que aconteceu? Eu comecei a treinar para o triatlo e o Thiago, ele é um irmão que é 1 ano mais novo que eu. Nós somos um perfil totalmente diferente. Eu sou uma pessoa extrovertida, dominante, energética, tudo isso. O Thiago é na dele, é mais quieto, só que é um cara super criativo, genial no ofício dele, um cara muito top. Nós somos totalmente opostos, porém complementares. Eu não tenho que ficar tentando fazer o Thiago ser empreendedor, tentar fazendo o Thiago ser energético, vendedor, transformador. Não, o ofício dele é outro, a forma de ser dele é outra. Eu não tenho que mudar ele. O que eu tenho? O que eu posso fazer melhor por ele? Cuidar da minha vida, prosperar e dentro do que é a vantagem competitiva dele, ele poder surfar a onda chamada João. Entende? Então quando eu falo que eu começo a correr, que eu começo a treinar a sério, o Thiago pensa assim, pô, ele é 1 ano de diferença de mim, ele cresceu comigo, ele sabe que as skills que eu tenho, minha capacidade física, minha capacidade mental não é tão diferente da dele. A gente foi criado no mesmo ambiente, educado pelos mesmos pais, estudamos na mesma escola, tivemos experiências parecidas em várias coisas, não tem tanta diferença assim. Mas se eu ficar falando na cabeça dele, ele não vai levantar, tirar um horário do dia dele de trabalho para correr, para se exercitar, não vai. Mas se ele abrir meus stories, se ele me ligar e eu tiver acabado de fazer um treino de 21 km, ele vai pensar assim, pô, não tem condição, mano. O João corre 21 km, eu nem corro. Se ele consegue, eu consigo. E vai começar a correr. Foi isso que aconteceu. E outro dia eu tô trabalhando aqui e alguns já viram no meu stories que a minha casa dá de frente certinho aqui pra orla, né, pra praia. Eu vejo meu irmão passando correndo no final da tarde. Que do caralho, que sensação do caralho. Eu nunca falei um A, só que eu sei que eu influenciei positivamente, entende? E eu sei que essa também é a capacidade que essa rede tem. Essa rede tem essa capacidade brutal. Ah, João, mas você fica aí e faz live todos os dias para 10, 11 pessoas, 20, ou 5, ou 6, ou 7. Cara, fique em paz, eu não tô nem aí. Se é 10 ou 12, ou se é 12 mil. Porque se eu compartilho a minha trajetória, se eu compartilho os meus aprendizados, se eu compartilho os meus métodos, se eu falo pra você, cara, você que tá no norte de Portugal, você vai na minha bio, vai clicar no link do Digital Connect, que é o evento nosso que vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro e que vai ser um ponto de inflexão na sua trajetória digital, na sua trajetória empreendedora e empresarial. Você vai lá e vai clicar e vai se inscrever porque você sabe o quanto que o ambiente influencia. Você sabe o quanto o ambiente influencia. Então eu consigo te servir com o ambiente que eu crio a nível de evento. Eu consigo te servir com a live que eu faço aqui. E se tiver 1, 2, 3 pessoas... 3 pessoas que depois mandam direct, mandam mensagem, ou não mandam nada, mas hoje à tarde, no final do dia, vão correr, vão para um ginásio, vão estudar, vão produzir conteúdo, para mim tá pago. Tá pago. Para que eu preciso de... Não vou ser, né? Aqui hipócrita de nada disso. Eu quero atingir 10 mil pessoas. Eu quero atingir 12 mil pessoas. Eu quero atingir 50 mil pessoas num conteúdo. Mas enquanto eu atingo 10, 12, 20, 30, ou 1000, ou 150, eu não tô nem... Gente, é movido por princípio, não é movido por resultado. Quem é movido por resultado, para no meio do caminho. Quem é movido por princípio, não para! Nunca! É uma obsessão. Vamos ver o que a Tânia fala. Costumo dizer que penas tem as galinhas. É saber colocar as pessoas nos sítios certos e mostrar que conseguimos influenciar com o melhor que fazemos. Perfeito, eu gosto dessa mentalidade antifrágil da Tânia. É do gênero. Eu gosto da frase também, pena quem tem a galinha. Exato, tem pena de ninguém. É fazer o que tem que ser feito. É totalmente isso. Ô João, o que você dizia sobre princípios e resultado? Cara, princípio é balizado pelos seus valores. Resultado, muitas vezes, é baseado
influenciado pelo aquilo que você quer mostrar. Quanta gente que não começa com o propósito de querer ter resultado financeiro porque quer mostrar para os outros. Eu mesmo, gente, eu tinha um bloqueio de identidade onde eu achava que eu só ia ser validado, eu só ia ser valorizado pela minha família, não pais e mães, mas pela família estrutural geral, tias e tios e vós, se eu tivesse resultado financeiro. Essa era a minha forma de chamar a atenção, ainda bem que foi essa, e não envolver com droga ou o que é que seja. Por quê? Porque eu venho de uma família, principalmente parte de mãe, que tem um perfil de valorizar muito quem tem resultados financeiros. Porque, querendo ou não, quem tem resultados financeiros prova experiências melhores. E as pessoas acabam por vincular uma visão de vínculo, uma visão de, pô, é top, não, é top pra casa de não sei quem, é top as festas de não sei quem, é top os convívios de não sei quem, porque a pessoa tem estrutura pra isso. E eu, quando era novo, por vir da minha base familiar, que era a única que não era bem sucedida financeiramente igual o resto, eu pensava, para eu ser aceito, para eu realmente encaixar, para eu realmente ser valorizado, eu preciso ter resultado financeiro. Então eu comecei a fazer venda na escola com 14 anos, 15 anos. Até eu perceber que, mano, não interessa. Não é tipo assim, mano, o dinheiro, eu falo aqui, repito quantas vezes for, ele é ferramenta, ele é energia de troca. Então eu não quero agradar ninguém, eu não quero impressionar ninguém, eu quero ter o máximo de dinheiro, porque é o máximo de energia de troca para servir mais pessoas. Acabou. Aí você pergunta, João, qual que é a sua visão sobre a sua própria capacidade? Ela não tem limite. Toda vez que eu experiencio algo novo, que eu tenho novos resultados, que eu bato as metas que eu achava que nem eram possíveis de bater, como é que... É assim, eu não posso falar que há 2, 3 anos atrás... há 3 anos atrás, quando eu estava formando na universidade, eu já empreendi, tá? No meu último ano da universidade eu já tinha empresa. Mas quando eu finalizei, aí eu já tenho uns 3 anos, eu não pensei assim, pô, daqui a 3 anos a empresa vai estar faturando ali, ó, 500k, 500 mil euros, 3 milhões de reais. E pensava assim, eu vou estar faturando isso. No meu coração mesmo, eu falo isso assim, sem medo de errar. Eu sabia que eu ia dar certo. Até eu descobri que o dar certo é muito maior do que resultado. O dar certo tem a ver com princípio. Por isso, por que você acha que tem gente que ganha na loteria? Por que vocês acham que tem gente que ganha na loteria e perde o dinheiro em 1 ano? Milhões de euros, milhões de reais, perde em 1 ano a 5 anos. Por quê? Porque aquela pessoa não tem os princípios bem estruturados, os valores bem balizados e sabe jogar o jogo. Ela acaba por pegar... Vamos supor, gente, por que não se... Né? Tem muita gente esquerdista e o caralho que não devia existir bilionário. Pega na fortuna desses caras e distribui pela África. Deixa eu te dizer uma coisa. Fica tranquilo. Em poucos anos, a África já não teria nada de novo. João, o que você está falando? Vai ser cancelado. O que você está falando? Porque o que falta é a mesma coisa do Brasil, é a mesma coisa de todo país subdesenvolvido. E a África não é um país, é um continente, né? Mas a gente pode falar Angola, Moçambique, o que for. O que precisa ser desenvolvido é a inteligência financeira por trás. É a mentalidade por trás. É a educação. E educação vai em muitas frentes. Por que essa vertente estatal, essa vertente de dependência do Estado, que é vendida muito fortemente pela esquerda dos países, ela é muito bem absorvida pelo pessoal de maior baixa renda e menos absorvida por quem tem resultados financeiros. Quem tem resultado financeiro não quer pagar imposto. Não é só isso, cara. É porque se você pega em quem tem menos resultado financeiro, em quem teve condições... Eu não tô falando, gente... Atenção, eu não tô falando que a pessoa que é da favela porque ela não tem mentalidade. Eu não sou nenhum idiota. Eu sei que os fatores estruturais limitam muito uma pessoa de ter os resultados que ela poderia ter. Onde você nasceu, os recursos que você tem em volta, a escola que você frequentou, tudo isso te exponencia, te limita. Isso é fato. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode distribuir Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Não resolve o problema. Porque o problema é a base. O problema da exponenciação do que é a capacidade das pessoas é a base. É a educação, é a mentalidade, é o planejamento, é a visão estratégica. São decisões. Então quando o esquerdista lá mal resolvido fala não devia existir bilionário, ele não entende o jogo da geração de riqueza. Ele não entende esse jogo. Eu já dei um exemplo aqui. Se o Jeff Bezos tem um patrimônio de 170 bilhões, é porque ele gera 500 mil empregos. Você gera quantos?
Ou esquerdista de iPhone morando com os pais até os 30 anos? Você gera quantos empregos? Você sabe o que sobre geração de riqueza? Nada, absolutamente nada. Aí fala o que? É responsabilidade do Estado. Não devia existir bilionário. Os mais ricos têm que ser tributados. Tanto faz, mano, tanto faz. Olha, tributo mais rico que ele sai do país, é tão simples quanto isso. A maior empresa de Portugal, a maior empresa portuguesa, Portugal tem altas tributações, fato. A maior empresa portuguesa não está mais sediada em Portugal. Quem sabe disso? Quem pode confirmar a informação de que a Sonai não tem residência fiscal principal em Portugal? Não adianta, você pode querer tributar o mais rico, o bilionário, não sei o que, o cara sabe jogar o jogo da geração de riqueza e ele vai transferir a empresa dele para os países que favorecem a geração de riqueza, tão simples quanto isso. Mas eu não quero entrar em assunto político aqui. Aqui eu estou falando sobre o aspecto mental, sobre a visão estratégica e sobre a sua capacidade de exponenciar tudo isso que você tem aí dentro. Tudo isso que você tem aí dentro. Eu espero que tenha chocado pro bem. Tá, Marli? Mas eu quero dizer o seguinte, é justamente isso, cara. Se você tá no ambiente errado, se você tá com as pessoas em volta errado, se você tá no país errado, você tem muita dificuldade. Eu poderia ter esse nível de mindset, eu poderia ter esse nível de... Ah, tá, depois você pesquisa isso. Se eu não me engano, ou é Irlanda ou é Polônia, uma coisa assim. Você pode ter esse nível do que é que seja. Se você tá em Cuba, você vai ter muita dificuldade de prosperar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se você está no Afeganistão, você vai ter muita dificuldade de prosperar. Então, estar no ambiente certo é essencial. Aí vem um colega brasileiro agora que está no Brasil e fala assim: ah, João, mas aí é fácil, agora você está na Europa, aí é mais, né, porra, aí rola mais dinheiro, aí o euro vale mais que o real. Deixa eu te contar uma coisa, se você está no Brasil, o Brasil, nós somos 130 milhões de consumidores, 200 milhões de pessoas. Eu tô doidinho para entrar no mercado brasileiro. Eu certamente vou fazer um intercâmbio no Brasil no ano que vem para intensificar o nosso produto no Brasil. O Brasil é incrível a nível de consumo, de pessoas empreendedoras, de pessoas querendo fazer acontecer. Supera isso. Meus colegas portugueses que estão aqui na live vão conseguir me confirmar. Principalmente aqueles que têm a perspectiva dos dois lados, que já tiveram no Brasil e tudo mais. Vou dar um exemplo básico. Eu fiquei 3 dias em Búzios, fiquei 3 dias em Milão. Eu gastei mais em Búzios. Ah, mas é 7 vezes a moeda. Mas o Brasil é um país caro, é um país consumista e é um país onde rola muito dinheiro. O agronegócio no Brasil é uma coisa assustadora. O mercado digital no Brasil é uma coisa assustadora. Mas a gente tem essa síndrome do vira-lata de falar assim, porque na Europa, porque nos Estados Unidos. Mano, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já atuei em todos esses mercados. Olha lá, Maria, aqui em Portugal é muito mais desafiador, a galera não conhece o contexto. Deixa eu te falar também, deixa eu desbloquear isso em você. E você também não conhece o contexto de Portugal. Porque se você soubesse jogar o jogo em Portugal, você não teria essa visão. Você teria uma visão do quanto aqui tem potencial também. Eu olho para os dois mercados com puta tesão no olho. Por quê? Portugal é muito pequeno. 10 milhões de pessoas, 5 milhões de consumidores. É pequeno a nível de população consumidora. Mas Portugal é uma cultura aberta, é uma cultura afável, é um pessoal, em sua maioria, comprometido. Assim, são pessoas coerentes. Eu nunca tive ninguém que me burlou. Eu nunca tive ninguém que, tipo assim, assinou um contrato e depois sumiu. Ou eu prestei um serviço e depois sumiu. Óbvio que existe isso aqui também. Mas existe, assim, uma coerência grande na cultura. Eu gosto muito disso. Também tem algumas, né, uns e outros, mas tipo, pagamentos em dia também tem facilidade nisso. Tem uma facilidade grande que é a conexão com o português, com a conexão com a cultura. Eu gosto muito da cultura. Então, e eu vejo o quanto que, aqui está atrasado em relação ao digital, está atrasado em relação a automações, está atrasado em relação à tecnologia em alguns setores. Mas aqui, ele tem uma visão, aqui eu sinto muito, de que existe então isso como um potencial agregador. Se está atrasado, precisa de gente para acelerar. Se está atrasado, é uma oportunidade. Onde que o Brasil está atrasado? Está atrasado em infraestrutura. Está atrasado em infraestrutura. Ontem eu peguei o metro em Lisboa. E depois peguei o Alfa lá, o trem rápido para o Porto. Tudo funciona lindamente. Vai pegar o metrô em São Paulo. Vai com Deus. Que eu não vou. Então, tipo, umas coisas o Brasil está muito adiantado, outras coisas Portugal dá uma aula. Outra coisa,
Meus colegas brasileiros me confirmem, uma coisa que me chateia mesmo, que me frustra quanto ao Brasil, quando a gente fala em violência, esse tipo de coisa, é o quão... Assim, como é que eu posso explicar isso? O quão a energia não valoriza tanto a vida como o europeu. João, o que você quer dizer com isso? Eu já nem tenho o aplicativo do TikTok, eu vou voltar a postar com muita consistência no TikTok, mas vai ser meu time de conteúdo que vai postar, eu não vou nem tocar nisso. Apareceu notícia, apareceu coisa de tudo quanto é lá no TikTok. E aí, uma delas foi de um cara que perdeu na sinuca, entrou no bar e matou não sei quantas pessoas. Como assim? Matou uma criança. O cara perdeu na sinuca, foi provocado, chegou em casa, pegou uma arma, voltou no bar e matou todo mundo. Meu irmão, sabe o que falta no Brasil? Para os meus conterrâneos, olhando de fora, fazendo um zoom out, sabe o que eu sinto que falta? Além da educação, que é a base, né? Assim, para os mais pobres mesmo. Porque tem muita escola boa, tem muita estrutura, só que é muito para uma bolha pequena, para um percentual pequeno da população. E depois a grande massa não tem acesso a isso. E aí o que falta além da educação? Inteligência emocional. Como é que o cara, foi outra notícia que eu vi no TikTok, como é que o cara tem um Porsche, aí passa uma moto, olha isso, olha o nível, passa uma moto, quebra o retrovisor do Porsche, o cara acelera o Porsche, ele atropela o motoqueiro e mata o motoqueiro. Como assim? Que inteligência emocional é essa? Então, quando eu falo de contexto de ambiente, falo de diferentes países, e falo, eu sinto que na Europa existe uma maior inteligência emocional por parte das pessoas, é por pequenos fatores como esse. Eu tô aqui há 6 anos, eu não assisto televisão, mas eu não lembro de ter visto notícias tão bizarras quanto isso. Às vezes assim, morre um velho no interior de não sei onde e isso é notícia durante uma semana. E isso é lindo em Portugal. Então eu quero dizer, sim, o ambiente não é só sobre as pessoas, é o contexto. Se você estivesse empreendendo, estivesse tendo resultado, estivesse tendo essa mentalidade, em Cuba, você ia ter mais dificuldade de prosperar. E eu repito, eu vou sim fazer um intercâmbio no Brasil, vou passar uma temporada implementando mais do que são as nossas ofertas no Brasil também. Eu conheço os 2 mercados, eu sirvo os 2 mercados, mas hoje é 90-10. 90% em Portugal, /Europa, 10% no Brasil. E eu sei o quanto o mercado brasileiro é aquecido, quanto que rola dinheiro, quanto que a galera passa o cartão de 12 vezes, 24 vezes. E eu brinquei isso na palestra que eu dei em Milão e vou repetir aqui, porque eu já falei isso em live também. A gente tem que parar de ser o consumidor da droga e passar a ser o traficante. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô sendo traficante, eu tô entregando a droga para vocês. E vocês estão consumindo a droga. No sentido positivo da coisa, se é que dá para usar essa vertente como positivo, mas no sentido de usando essa ferramenta ao meu favor. Hoje eu passo menos tempo no Instagram como produtor de conteúdo do que eu passava quando eu não produzia conteúdo. Quão louco é isso, hein? Quão louco é isso? Então eu vou repetir até onde vai a sua capacidade, tá? Vou fazer aqui um apanhado geral. Primeiro, o primeiro fator que eu trouxe para vocês, que o nosso programa de acompanhamento, que é a Nova Ordem Digital, a gente traz esse método, que é o nosso método, que é o método IPOC. O que é o método IPOC? Identidade, posicionamento, oferta e conversão. Não adianta você trabalhar bem as vendas se você não tem uma oferta bem estruturada. Não adianta você ter uma oferta bem estruturada para focar nas vendas se o seu posicionamento não é claro. E não adianta você ter posicionamento, oferta, estratégia de conversão se você não tem uma identidade. Se você não sabe quem que você é, você não sabe como você transforma o mundo, você não sabe como a sua empresa transforma o mundo. Ah, João, mas isso parece assim, então, aqueles papos de Peter Drucker, aqueles papos de sabe, missão, visão e valores. Deixa eu te contar uma coisa. Isso é tão importante como saber como trazer clientes todos os dias para o seu negócio. Porque não adianta nada você servir uma clientela se você não sabe o porquê que você faz isso. Sabe quanto tempo vai durar a sua empresa? O suficiente para cair a sua ficha que você está infeliz. O suficiente para cair a sua ficha que você não se identifica com aquilo que você faz. E aí já era. Quantos empresários, pessoas que têm muito resultado financeiro, pessoas que estão, sabe, tocando terror a nível de prosperidade, do que aquilo que a gente chama de prosperidade, né? Que é a parte mais financeira e lifestyle, o que é que seja, mas que estão totalmente perdidos aqui, ó. Estão totalmente perdidos aqui. Do que adianta? Os casos mais fortes de depressão que eu conheci de perto são de pessoas que tinham um imenso resultado financeiro. Não adianta nada você ter resultado financeiro se você não tem a identidade clara, se você não tem a base forte. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo.
você se perde no meio do caminho. Então, antes de se preocupar qual é a melhor estratégia do mundo para você vender, qual é a melhor estratégia do mundo para sua marca isso, para sua marca aquilo, vai cuidar do CEO, vai cuidar de você, vai se conhecer, vai acessar sua identidade, vai ver qual que é a sua conexão com alguma coisa maior, independente da sua crença, religião, não é sobre isso, é sobre esse fator identidade, porque olha aqui, é minha opinião, tá? Você tá na minha live, você tá aqui para ouvir minha opinião. A identidade, ela tem 3 camadas. Existe uma identidade sua, do corpo, né? A minha identidade enquanto João Mafra. Existe uma identidade almática, uma identidade espiritual. E quando você acessa essas 3 identidades, quando você tem mais forte essa clareza, a do corpo, a terrena, ela parece só uma brincadeira, só um desfrute. A almática, ela fica doida pro corpo liberar ela poder... Sabe? É aquilo, sabe quando você sente que, tipo assim, que você poderia explodir de tanto foco e flow que você tá sentindo? Isso é sua alma gritando. Isso é seu, tipo assim, seu âmago conectando. Eu sinto isso quando eu subo num palco. Eu adoro palco. Nossa, João, como que você é parecido? Cara, se eu tenho a oportunidade de gerar valor para os outros de forma física, muito legal fazer a live aqui, é muito top compartilhar conteúdo com vocês, mas se eu tenho a oportunidade de estar num palco, eu derreto. Minha alma pula. João, qual que é a diferença de alma e espírito na sua opinião? O espírito para mim é algo que transcende tudo isso. O espírito, ele tem milhares de anos, ele tem uma conexão muito forte com o Criador, independente do que você acredita. A alma é só uma mola para o corpo. A alma é só aquilo que, se hoje eu tenho 1,80 m, minha alma tem 2,5 m. Sabe? É aquela energia, é aquele ecossistema que te rodeia. O espírito já é algo mais interno, que tem uma conexão muito maior com o que você veio fazer aqui. E o de onde você veio. Que para cada um tem uma explicação, que para cada um tem uma visão. Depois você deveria fazer uma live só para compartilhar esse seu processo de despertar. Ajudaria muita gente que está nessa busca também. Mais que certa, Duda, foi incrível. Eu posso dizer que foi para mim o processo mais importante que eu passei na minha vida. O de despertar espiritual. Ter vivenciado aquele momento no retiro espiritual e depois tudo que eu vivenciei até desde aí, cara, me desbloqueou total. Se eu ainda tinha resquícios de insegurança, se eu ainda tinha resquícios de necessidade de aprovação, de validação, de querer agradar, de falta de clareza, de não sei o que, ter passado em profundidade por esse processo de conectar com algo maior, com o Criador, com Deus, com o que é que seja, foi para mim algo transformador. E diferente de muita gente que passou por esse processo e depois usa isso como sua principal narrativa, eu sinto no coração que eu não tenho que usar isso como principal narrativa. Eu não tenho que vir pra cá e falar porque Deus isso, Deus aquilo, igual tem muitos players que fazem, e ainda bem, né? É melhor compartilhar a sua crença espiritual, é melhor compartilhar as suas certezas espirituais do que ser uma pessoa totalmente desligada a isso, sabe? É melhor que seja. Mas eu sinto no meu coração que, como eu tenho esses 2 públicos, como eu tenho a possibilidade de impactar portugueses e brasileiros, né, pessoas que fazem parte até do meu ciclo, pessoas que eu ainda não conheço, pessoas que me acompanham, eu sinto no meu coração que eu não tenho que usar essa narrativa de Deus, não tenho que usar uma narrativa religiosa, por mais que seja uma narrativa que internamente eu trabalho, que internamente eu vá em busca, eu estude, sabe? Eu me conecte. Eu sinto que eu tenho que ser a ponte para aquelas pessoas também que são céticas, que não têm uma visão sobre isso, que nunca se preocuparam sobre isso, e causar um primeiro bichinho nela para esse despertar, um primeiro desconforto em direção a esse despertar. E quando esse despertar começar a acontecer, ela se desliga de mim e vai atrás de alguém que talvez partilhe isso de uma forma mais aberta e profunda. Não sei se eu me fiz entender, mas eu sinto isso no coração. Por isso que, sim, eu tenho todo o gosto de falar do meu despertar espiritual, tenho toda tesão mesmo em falar sobre o assunto, porque isso conecta com tudo depois. Isso conecta com tudo depois. Mas eu sinto que sem expor, sem fazer propaganda, sem usar isso como narrativa. Porque simplesmente isso é muito pessoal
isso é muito interno, mas só de conseguir causar a curiosidade, causar o bichinho, como se diz em Portugal, causar esse desconforto para você. O que é isso que o João tá falando aí de despertar espiritual que ele teve? Que porra é essa? Só de causar isso, minha missão já começa a ser cumprida. Porque depois tudo se conecta, pessoal. Depois tudo começa a fazer sentido e uma coisa leva a outra. Leva a outra porque sem essa base sólida você pode subir o prédio mais alto. Você vai chegar lá em cima e vai falar assim, mas pra quê? Qual que é o motivo de tudo isso? Qual que é a razão dessa existência? Quem nunca questionou isso? Tem gente que vive tão no piloto automático que nunca parou pra pensar isso. Mas eu sei que a maior parte das pessoas questiona isso. Questiona o porquê das coisas. E é importante mesmo questionar o porquê das coisas. Então, João, até onde vai minha capacidade? A sua capacidade vai até onde o seu olhar alcança? A sua capacidade vai até onde as suas bases estão sólidas? A sua capacidade vai até onde você consegue transformar outras capacidades? É até aí que vai a sua capacidade. Eu quero que vocês tenham uma semana incrível, uma semana de desfrute absurdo. E desfrutar todos os dias, curtir a vida todos os dias. Você não tem que trabalhar de 9 a 5, de 9 a 6, de 8 a 5 para chegar no final de semana e aí sim curtir a vida. Ah, João, mas aí você falando assim é fácil, porque para você, blá 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 blá. Deixa eu te contar uma coisa. Eu cheguei de Milão, né, da palestra, e aí eu tinha que esperar o horário do trem para subir pro Porto, porque eu peguei o voo por Lisboa. E aí eu entrei no centro comercial chamado Vasco da Gama. Para quem não é daqui, é um centro que fica perto de uma estação de trem chamada Oriente, em Lisboa. E quando eu entrei no Vasco da Gama, eu entrei na Vorten e eu tive um despertar ali, eu tive um estalo. Até contei isso pra minha Beatriz aqui ontem. Eu tive um estalo bizarro que foi quando eu cheguei em 2018, em janeiro de 2018, com 20 anos de idade, em Portugal, com 21 anos. Eu fiz 21 no dia 28 de janeiro. Foi o meu primeiro aniversário em Portugal. Desde então, todos os meus aniversários, menos do ano passado, foi em Portugal. E aí, pra dizer o quê? Menos do ano passado, não, menos desse ano. Na hora que eu entrei na Vorten, eu não consigo explicar pra vocês, foi uma sensação muito louca. Eu já tinha entrado naquela Vorten no decorrer desses 6 anos, mas como eu cheguei de avião, peguei o metro Oriente e esperei no Vasco da Gama, eu entrei na Vorten, eu tive a sensação do João de 20 anos entrando na Vorten. Por quê? Quando eu vim para Portugal, eu fiz uma vaquinha com a família para vir para estudar. E quando eu cheguei, parte dessa vaquinha, ela já estava direcionada para... Eu tinha que comprar um notebook para a faculdade. Eu precisava de um computador, eu não tinha notebook na época, eu precisava de um notebook. Na hora... Vê lá, gente. Na hora que eu entrei na Vorten, meio que eu senti como se fosse o João de 21 anos entrando. Eu consegui ver aquela cena certinha. E aí, eu até arrepio. Foda-se, ó. Até arrepio. E aí, quando eu entrei na Vorten, e tive a sensação do João de 21 anos entrando e comprando aquele notebook, me passou assim um filme na cabeça. Dos 21 aos 27. Os 6 anos em Portugal, assim, rapidão. A faculdade, depois sair da faculdade, vim pro Porto, começar a empreender, depois do empreendimento que eu tive na época que eu estava na faculdade ainda, depois do tempo que eu morei fora na Alemanha, eu consegui sentir o cheiro da Covilhã, que era a cidade onde eu fazia faculdade. Eu consegui sentir o cheiro da Alemanha, eu consegui, sabe, olha, o arrepio inteiro, eu consegui, tipo assim, ter cada sensação, foi assim, buf, uma energia assim que entrou em mim como se fosse uma retrospectiva rapidão, só. E eu só consegui sentir assim, que gratidão fodida, mano. Que coisa bizarra que eu senti naquele momento. Por causa dos amigos que eu fiz, por causa da empresa que eu construí aqui, por causa do network que eu construí aqui, por causa do lifestyle que eu construí aqui, por causa da identidade conectada com a cultura, sabe? Eu sou metade português, mano. Sou metade português. Depois de 6 anos aqui, o que eu adoro essa cultura é brincadeira. E tipo, tudo em 6 anos. É muito, é pouco, eu não sei, mas foi o meu tempo pra enfiar o pé aqui, fincar a minha bandeira em terras portuguesas e tipo assim, experienciar uma vida incrível. Eu senti muita gratidão naquele momento. Então, quando eu falo de resultado, pessoas que não alcançam a felicidade depois de ter chegado a patamares significativos, é muito por isso. Você não precisa de resultado financeiro para ser extremamente feliz.
Eu já era extremamente feliz sem um puta apartamento na frente da praia, sem uma baita empresa que gera valor no mercado, sem pessoas incríveis no meu ciclo de network. Eu já era feliz. Por quê? Porque eu podia não ter a clareza da identidade, mas eu tinha essa identidade sendo construída. E essa identidade ela vai estar sempre sendo construída. E é esse o convite que eu quero fazer para você nessa manhã de segunda-feira. Que você vá em busca não só de resultado financeiro, não só de resultado empresarial, não só de resultado nos seus relacionamentos de network, mas sim de você mesmo. O meu desafio nessa semana é que você pare, põe um papel em branco na frente e escreva quem é você. Acesse, comece o processo de acessar essa identidade. Entender nos pilares da vida, João, quais são os pilares da vida? Familiar, espiritual, relacionamento, financeiro, profissional, físico. Como que você está nesses pilares? E quem você quer se tornar nesse pilar? Não é o que você quer acessar, é quem você quer se tornar. Teve uma mulher na palestra que ela foi fazer uma pergunta, ela falou assim: eu sou medrosa, e eu corrigi ela na hora. Tudo é gatilho, né? Eu corrigi ela na hora. Você não é medrosa, você está medrosa. Porque quando você muda, quando você fala que você é alguma coisa, isso faz parte da sua identidade. Quando você fala que está alguma coisa, isso faz parte de um processo. Hoje você está, amanhã você não está. Agora, se você é, amanhã você não é, dificilmente. Então muda essa chave. Você não é medroso, você está medroso. Você não é advogado, você está advogado. Você não é, sei lá, procrastinador, você está procrastinador. Porque tudo que você não quer na sua vida, você pode deixar de ter, simplesmente deixando de ser aquilo e passando a estar aquilo. Porque estando, você pode simplesmente deixar de estar. Então meu convite é esse, de que vocês entrem em profundidade no que é a sua identidade. E se você está ouvindo isso daqui pelo Spotify, vai lá, senta o dedo nas 5 estrelinhas para o nosso podcast aqui, Mafra Talks, subir em relevância e poder atingir mais pessoas fodas como você e poder gerar valor aí para quem chega por aqui. Mensagem forte de estar e ser. É isso aí, Kátia. É totalmente essa a visão que a gente tem que ter para a gente se desprender de identidades do passado, de vícios do passado, de coisas que não fazem parte mais da nossa nova versão e fazer o que tem que ser feito e explodir nessa existência e realmente jogar o jogo. Tamo junto, pessoal. Se você não assistiu a live inteira e depois quer assistir, a gente vai subir ela no Spotify. Vai lá e já favorita aí, ó, Mafra Talks no Spotify ou no Apple Music, depois a gente vai pôr também. Mafra Talks é meu podcast aqui das lives, meu podcast dos meus raciocínios. E o FOMOcast é o podcast com convidados, é onde eu entrevisto pessoal relevante no mercado português e também pessoas brasileiras que estão cá tocando terror em mercado português e fazendo acontecer. Se você se preocupa com o ambiente, que é um ponto que eu sempre trago aqui como uma relevância surreal, eu te convido aí no link da minha bio, clicar no Digital Connect, entrar no nosso grupo que a gente vai soltar lá a pré-venda. Digital Connect vai estar assim, nossa, ao nível. Luana Carolina, Maria Maia, João Cortinhas, Vitor Brandão, Erickson, Públio, só galera que está fazendo acontecendo no que é o setor empresarial, no que é o setor digital, tanto do mercado português quanto brasileiro. Então vai lá, se você tiver condições, investe em estar no VIP, porque o VIP vai estar ainda um ambiente mais foda ainda, vai ter o jantar dos palestrantes. Eu te espero no Digital Connect, 22 e 23 de novembro no Porto. E se você chegou agora e não assistiu essa live, para quem tá aqui desde o início pode te dizer que foi assim, uma explosão aqui o nosso papo em conjunto hoje. Vai lá no Spotify, a partir de provavelmente quarta-feira ela já vai estar disponível. Francisca, aqui, ó, muito parabéns, João. Com muita pena de não poder ir, vai com tudo. Tamo junto, Francisca. Ótima experiência para você aí na América, que as coisas corram bem e que você tenha ainda mais resultado, que você é uma máquina. Pessoal, tamo junto. Boa segunda-feira. Bora pra cima. É só o começo e bora tocar o terror.